Olá, bom dia. Quero dar as boas-vindas a este curso de introdução aos princípios do fundraising. Meu objetivo com este curso, que é composto por 5 sessões, é primeiro te dar as boas-vindas à Flux, segundo, te guiar pelo mundo do fundraising, contar um pouco sobre o que funciona, o que não funciona e tentar que esses conhecimentos ajudem sua organização. Ser mais bem-sucedida na hora de buscar fundos. Após essa introdução, vamos aprender sobre fundraising. Consideramos que há organizações mais experientes, mas este curso é para um nível de experiência limitado, então falaremos de forma inicial. Bem-vindos à Aflus. Agora vocês têm acesso à Aflus, uma plataforma tecnológica para fundraising que permite sucesso na captação de recursos. Este curso complementa a licença da Aflus, mostrando confiança em nosso ensino para ajudar suas organizações a serem mais bem-sucedidas, porque a Aflus é importante. Bom, isso é como parte das suas boas-vindas à Aflus. Neste momento, vocês têm acesso à Aflus, que é uma plataforma tecnológica pensada para o fundraising. É uma plataforma que permite muitas coisas para que vocês possam ter sucesso na hora de captar recursos. E este curso é um complemento ao fato de que vocês adquiriram a licença da Aflus e nos deram esse voto de confiança para ensinar e ajudar suas organizações a serem mais bem-sucedidas. Então, para falar um pouco sobre a Aflus, por que a Aflus é tão importante? Porque sem a tecnologia, você consegue fazer fundraising em escala. Pode ser que você receba algumas doações, mas para conseguir que o fundraising se desenvolva de uma maneira agressiva na sua organização, conseguindo muitos doadores. Então, esse assunto, um pouco para falar sobre a AFOS, por que a AFOS é tão importante? Porque sem a tecnologia você consegue fazer fundraising. Pode ser que você receba algumas doações, mas para conseguir que o fundraising se desenvolva na sua organização, você não vai conseguir fazer isso sem tecnologia, e a tecnologia era muito cara, etc. Você não vai conseguir fazer isso sem tecnologia, e a tecnologia, até pouco tempo atrás, para esse tipo de situação, era muito cara, onde você escolhia um CRM e integrava com seu site, com plataformas de pagamento, com analytics, etc. Integrações tendem a ser caras e difíceis sem know-how interno que poucas organizações possuem. Montar tudo pode custar milhares de dólares, inviável para a maioria. A Aflus democratiza a tecnologia, oferecendo acesso ao necessário para fundraising profissional, sem grandes gastos. A Aflus é um facilitador, uma plataforma que permite fazer fundraising, mas não o faz por você. Criamos a metodologia Aflus para guiar no fundraising, dividida em 5 etapas. Cada etapa tem atividades para sucesso na captação de recursos. Então, bem podemos dizer que algo muito importante, talvez o mais importante, é que a Aflus, como tecnologia, é um facilitador, é uma plataforma que te permite fazer fundraising, mas não faz o fundraising por você. Isso é algo que você faz. Então, para te guiar um pouco sobre como se faz fundraising, digamos que nós criamos essa metodologia chamada AFLUS. A AFLUS é uma metodologia que tem 5 etapas. O que essa metodologia tenta fazer é dividir o ciclo de vida do fundraising nessas 5 etapas, onde, de acordo com cada uma delas, há uma série de atividades ou tarefas que você pode executar para ter sucesso no processo de captação de recursos. Então, digamos que nesse processo, vamos ensinar uma metodologia. Com a tecnologia como facilitador e a metodologia para fundraising, ao juntar ambas, pode ser bem sucedido. A tecnologia sozinha não faz nada. Siga guia metodológica que preparamos. Repito isso que é muito importante. A tecnologia sozinha não faz nada. Você pode ter a Aflus, mas se você não fizer fundraising, não vai conseguir ter sucesso. E para fazer fundraising, você pode seguir essa guia metodológica que preparamos para você, que de uma forma ou de outra vai te ajudar a ter sucesso no processo. Então, antes de falar sobre fundraising, acho que é importante levar em conta algumas coisas em particular. Primeiro, o dinheiro realmente importa. Por que que isso é importante? Porque as organizações com recursos que têm mais dinheiro conseguem ter um maior impacto social. Se você está em uma organização social, sua meta na vida, seu objetivo como organização é ajudar a sociedade na causa que você escolheu, não importa qual seja a causa: meio ambiente, educação, apoio aos mais vulneráveis, etc. Você busca ter um grande impacto social, e a medida que vai determinar quanto impacto você terá, infelizmente, é o dinheiro. Não importa quanta boa vontade você tenha ou quão desejoso você esteja de fazer o bem. Se você não tiver recursos para gerar impacto, então o recurso será limitado aos recursos que você tem, e assim o impacto será limitado aos recursos que você possui. Então, um pouco do que buscamos aqui é fazer vocês entenderem que, como organização, é muito importante que busquem dinheiro, porque quanto mais dinheiro vocês tiverem, mais bem vocês vão fazer. E de alguma forma, estamos buscando isso, que você tenha um maior impacto social. Então, bem, para isso, para que você tenha recursos, é extremamente importante que você faça fundraising. Fundraising, ou captação de recursos, como chamamos no México, ou captação de recursos, como dizem no Brasil, etc, etc. Pois é muito importante para que sua organização cumpra sua missão. Senão, ela não pode existir, etc. Então, é muito importante que sua organização cumpra sua missão. Senão, ela não pode existir. Aqui eu administro um pequeno negócio, uma organização tradicional que possui uma equipe de vendas. Eu sou, por exemplo, uma concessionária de carros.
Se eu não tiver uma equipe de vendas, nunca vou conseguir vender os carros que preciso. Para que minha empresa seja bem-sucedida, o mesmo acontece no fundraising. Eu sou uma organização social. Se eu não tiver uma equipe, pessoas, recursos destinados, enfim, para conseguir mais recursos para fazer o trabalho como organização, não vou ter sucesso. Então, a existência do fundraising entre organizações é extremamente importante. Considerando a estratégia geral da organização e esse tema do fundraising ligado à estratégia de sustentabilidade financeira que sua organização possui, então há muitas organizações que tradicionalmente têm recebido grandes doações anuais, de repente recebem apoio do governo, às vezes vendem serviços. É muito importante que o fundraising faça parte da estratégia de como consigo recursos para que minha organização seja financeiramente viável. Então, ambas as coisas andam juntas, não estão separadas como tal. E há vários tipos de fundraising. Há um tipo de fundraising que é voltado para instituições, que é o mais comum em nossos países. Há um tipo de fundraising voltado para indivíduos, que é o menos comum, mas é a maior oportunidade que existe na Colômbia, na América Latina em geral. Desde o México até a Argentina, são as grandes oportunidades e às vezes há um fundraising voltado para a venda de serviços. Nós não recomendamos muito isso porque, digamos que, quando você cria um modelo de negócio comercial para conseguir recursos, você precisa se tornar tão eficiente quanto qualquer outra empresa que esteja no segmento. Eu criei um e-commerce para vender presentes. Bem, você vai competir com a Amazon, então você precisa ser tão boa quanto a Amazon vendendo produtos a preços baixos, etc. Então, as recomendações são que realmente as organizações desenvolvam esses dois lados, o fundraising institucional e o fundraising de indivíduos. O fundraising institucional é o que muitas organizações já fazem, como buscar apoio de governos, empresas, fundações, como, por exemplo, a Fundação Menninger AIDS, a Fundação Ford, etc., etc. Busque uma pressão internacional, aplique para chamadas para conseguir recursos. Tudo isso é muito bom. Nossa recomendação é que tudo isso seja feito sob a visão de que cada um desses é um canal diferente e, de preferência, que haja uma pessoa de vocês dedicada a cada um deles. Quais são os erros mais comuns das organizações? Dedicam a mesma pessoa para fazer ambas as coisas. Você vai procurar fundos a nível institucional e fundos a nível de indivíduos, e isso não deve ser feito. A equipe que trabalha com indivíduos, seja uma pessoa ou um time, é uma equipe, e a equipe que faz isso é outra equipe. Inclusive, dentro dessas equipes, há diferenças muito grandes. Não é a mesma coisa uma pessoa que se dedica a aplicar para chamadas de cooperação internacional, onde precisa haver um processo voltado para estruturar projetos, do que uma pessoa que se dedica a fazer captação corporativa, buscando alianças a nível de empresas. A pessoa que busca alianças a nível de empresas é um profissional de PR com muita capacidade de relacionamento. A pessoa que busca recursos a nível de corporações internacionais é um profissional de finanças que busca estruturar projetos da maneira mais adequada possível. Focamos em marketing para criar uma comunidade que apoie a minha causa. E a nível de indivíduos, onde vamos nos focar, é um processo de marketing voltado para que eu crie uma comunidade de pessoas que apoiem a minha causa. Então é muito importante ter claro essas duas diferenças neste curso. Vamos falar sobre doações individuais. A Afrus não é uma plataforma para fazer captação de recursos operativa. A Afrus não busca ser uma plataforma para fazer captação de recursos corporativa e não estamos focados em te ensinar a fazer todas essas formas de fundraising. Estamos focados em te ensinar como fazer fundraising com indivíduos, que é a grande oportunidade que vemos a nível internacional, especialmente na América Latina. Tá bom? Então, o que encontramos a nível de indivíduos? Encontramos que a razão, mas o padrão mais importante, não a razão, mas o padrão mais importante que encontramos a nível de indivíduos é que todas as organizações que são bem-sucedidas desenvolvem essa área. Não existe nenhuma organização no mundo que seja bem-sucedida que não tenha a área de captação de recursos de indivíduos devidamente desenvolvida, para que, com esse desenvolvimento, uma parte de suas receitas venha daí. Então, todas as grandes organizações do mundo, sem exceção, médias e bem-sucedidas, todas fazem captação de recursos de indivíduos. Não haveria uma razão. Porque se você é uma organização social que tem impacto social, que tem uma causa, que no final tem algum tipo de trabalho humanitário ou similar, não o faça. Portanto, você deveria fazer isso, mas ao contrário. Muitas que não são igualmente bem-sucedidas e que não o fazem. Portanto, você deve tomar como uma decisão. Eu quero estar nisso. Então, não há nada, digamos que há organizações muito bem-sucedidas que desenvolvem isso. É importante que você desenvolva isso. É muito difícil. E nisto atrevo-me a afirmar com total confiança. Se uma organização tem sucesso ao nível da formação de indivíduos, é muito provável que tenha sucesso. Como organização, se uma organização não desenvolver a formação de indivíduos, poderá não ter sucesso. Então, é importante que você tenha isso em mente. E bem, aqui há um tema de mentalidade muito importante que faz parte da introdução do nosso curso. Nosso curso, como eu disse, terá 5 sessões, mas eu quero enfatizar muito esta parte, e é que há um ponto interessante. As organizações crescem, se desenvolvem de acordo um pouco com a mentalidade dos fundadores.
Então, há as pessoas que as gerenciam. Então, há organizações que sempre são pequenas e que nunca se desenvolvem. Então, há as pessoas que as gerenciam. Então, há organizações que sempre são pequenas e que nunca se desenvolvem. E por que é isso? Porque há organizações que, apesar de haver tanta necessidade no mundo, cuja missão é mudar a sociedade e a sociedade ter tanto desejo que isso aconteça, porque há razões que nunca conseguem se desenvolver, porque não tem dinheiro. Mas porque não tem dinheiro é uma coisa que está ligada ao tema, não é porque não doam, é porque normalmente as equipes das fundações não têm a mentalidade ou a ambição ou o desejo ou a iniciativa. A gente dedica o esforço a conseguir esse dinheiro, certo? E então há vários padrões que foram encontrados ao longo do tempo que são todos muito realistas. Primeiro, não acreditam no canal de indivíduos, porque isso acontece em toda a América Latina. Eu vou lá, peço a um empresário, ele me dá um dinheiro e isso é mais fácil e me dá menos trabalho do que desenvolver o canal de indivíduos. Ok, sim, mas você está deixando de desenvolver uma grande oportunidade, não apenas de dinheiro, mas de apoio à sua organização, uma oportunidade que vai te dar muito mais estabilidade a médio e longo prazo do que o empresário que te faz uma doação hoje e não sabe se no futuro vai te dar de novo. Então, muito importante que se entenda que este canal é o mais importante para que sua organização sobreviva no futuro. Não são as grandes doações que vêm de nós, de outras fontes. Você tem que combinar as duas coisas e essa é a estratégia que realmente te dá estabilidade financeira, porque é o que te permite não depender de subsídios que às vezes podem falhar e isso já aconteceu. Segundo, não há um alinhamento entre as diretrizes da organização, os captadores de recursos ou as equipes que fazem o trabalho de campo. Tem que haver uma consciência a nível diretivo, começando pelo conselho, diretores executivos, conselhos, etc., etc. Gestão que isso é importante. Se não há um espírito de captação de recursos na organização, se não há uma mentalidade de captação de recursos na organização que comece de cima, então nada vai ser mais difícil, porque você não só tem que mover a capacidade de conseguir, mas também mover as pessoas internamente. A verdade é que a captação de recursos é muito mais fácil quando toda a organização está alinhada e entende que é preciso investir nisso, alocar os recursos adequadamente, vê-lo como algo a longo prazo e considerá-lo absolutamente essencial para o desenvolvimento da organização. Depois há outro problema importante que é que sempre se vê, isso eu vi muito na minha vida, é como um padrão que eu adoro, quase o tempo todo, e é: preciso fazer isso porque estou com problemas financeiros. Olha, o canal de indivíduos traz dinheiro, quando doadores crescem. No curto prazo, forçar captação dá dinheiro, mas demora para grande retorno, dependendo do tamanho da comunidade. Grande, mais dinheiro. Pequena, menos. Alguns dizem, preciso resolver problemas agora e nunca começam, sempre adiando. Mas quando você enfrenta um grande problema e força a captação de indivíduos, percebe que isso pode trazer dinheiro, mas demora para um grande retorno. Se sua comunidade é grande, o dinheiro é muito. Se é pequena, o dinheiro é pequeno. Alguns desistem dizendo, preciso resolver agora, e nunca começam. A consequência é que nunca desenvolvem seu canal de indivíduos adequadamente. Isso não funciona sozinho, certo? Então, nada, tem gente que desiste porque fala, não, preciso encobrir meus problemas agora e nunca vou começar isso, e eles sempre adiam. E adiam e adiam. E a consequência de adiar é que nada. Você nunca consegue desenvolver seu canal de indivíduos de forma adequada. Então, isso não funciona sozinho, certo? Tomemos novamente o exemplo da concessionária de automóveis. Se eu coloco os carros, os recebo, mas não tenho um vendedor, não faço marketing, não promovo para que as pessoas venham até mim, não busco parcerias, não busco um discurso, não busco benefícios, não faço as coisas que preciso fazer, então não vendo nenhum carro. E é exatamente a mesma coisa na captação de recursos. Uma das maiores frustrações é que as pessoas acham que colocando um botão de doação na página da web é suficiente para que as pessoas doem, e isso não é verdade, certo? Ninguém, e faça esse exercício com sua própria consciência. Tá bom? Ou ele acontece, mas acontece de forma muito rara, e eu me levanto hoje para ver a quem eu posso doar. Não, as pessoas não fazem isso. Você tem que ir atrás do doador, convencê-lo, persuadi-lo, sensibilizá-lo, explicar a ele por que sua causa é importante, a necessidade que existe. Se você não busca o doador não vai vir sozinho. Então, portanto, não espere que a captação de recursos funcione apenas como um exercício. Nada, isso é uma consequência do trabalho e do esforço que você faz em marketing. Então, nada, se você não se esforçar nesse tipo de estratégias, os resultados não vão aparecer. Você tem que se esforçar. E é importante que isso seja entendido. Se você colocar um botão de doação na sua página web e esperar que isso funcione, não vai acontecer. É simples assim. Então, nada, é preciso ter isso claro. Isso é um exercício de empurrar. Eu vou atrás dos meus doadores. Depois, algo importante é que você precisa investir nisso. O exercício de captação de recursos, isso veremos mais adiante quando analisarmos outras cápsulas, etc. etc. O fundraising é um exercício financeiro. Invisto um, recupero três, mas exige esforço contínuo. Diretores e conselhos muitas vezes acham que o fundraiser pode fazer tudo sozinho. Fundraisers precisam de recursos, investir, testar e cometer erros para aprender o que funciona. Então, um dos erros mais comuns, principalmente entre diretores e conselhos administrativos, é
achar que o pobre fundraiser pode fazer tudo sozinho, que ele é capaz. Os fundraisers precisam de combustível, recursos, investir, fazer testes, experimentar, cometer erros, perder investimentos, até aprenderem o que realmente funciona. Uma vez que aprendem, se dedicam a escalar essas comunidades de doadores. Quando não há recursos, organizações não têm recursos para investir. Uma vez que aprendem, se dedicam a escalar essas comunidades de doadores de maneira significativa. Quando não há recursos, porque há organizações que não têm recursos para investir, se você disser à organização, ei, vamos gastar um dinheiro em publicidade para uma campanha, né? E de repente os recursos fisicamente não existem. Esses recursos devem ser trocados por tempo ou esforço das pessoas da equipe. Quando você não tem dinheiro para fazer publicidade, você deve trabalhar mais, mas precisa trabalhar. Então, os recursos são essenciais para que isso funcione. Se você não investir recursos em um processo, não vai acontecer. E os recursos, lembre-se, são dinheiro ou são tempo. Quando falo de tempo, me refiro a muito esforço. Estamos falando de pessoas se empenhando para levantar uma causa social, não estou falando de pessoas operando burocraticamente uma organização. Então, é importante que isso exista. E aqui há algo muito importante. Se as coisas não acontecem, não é por causa de uma plataforma, não é por causa do advisor que está aqui te dando recursos, é porque realmente a organização não aplicou os recursos necessários para que funcionem. Por isso é tão importante que uma organização esteja alinhada desde a diretoria até aqueles que executam as tarefas para que as coisas aconteçam, senão não acontecem de jeito nenhum. E é muito importante que isso seja entendido. Então, bem, digamos que fiz essa introdução. O fundraising depende da determinação que você coloca em uma causa. Fazendo um grande esforço, as coisas acontecem. É uma pessoa que se levanta todos os dias pensando, como posso aumentar as atividades hoje? Se você, como fundraiser, faz um grande esforço para que as coisas aconteçam, as coisas acontecem. Se você, como fundraiser, não fizer um grande esforço para que as coisas aconteçam. O fundraiser não é apenas alguém que executa as ordens que lhe dão. Ele é um verdadeiro empreendedor social, é uma pessoa que se levanta todos os dias dizendo, ok, como posso aumentar as atividades hoje? Não vai inventar. Não se rende diante de nenhum obstáculo. São verdadeiros empreendedores. Então, essa é a grande diferença entre organizações bem-sucedidas, se não quem está fazendo a estratégia de captação de recursos. Eu ouvia muito, não é que é difícil, não é que não dá, não é que eu não sei o quê. Não tem a ver com usar, não, tem a ver com qual é a minha atitude e espírito diante de uma estratégia de recursos. Se você espera que os recursos venham sozinhos, eles não vão vir, ninguém oferece isso, tá bom. E é muito importante ter em mente. Pois a tecnologia, estamos em um mundo super tecnológico, onde, bem, há muitas coisas avançadas hoje em dia. Sem tecnologia, você não consegue fazer isso. Depois eu explicarei por quê, mas é muito importante que você tenha a tecnologia adequada para fazer isso, porque de outra forma não vai funcionar. E também é uma das coisas que você deve ter em mente nesse processo. Por último, você deve buscar um equilíbrio entre a captação de recursos institucional e a de indivíduos. Nunca disse que não façam captação institucional, o que eu disse é que são estratégias diferentes que devem ser feitas por equipes diferentes, mas justamente como é o equilíbrio nas organizações, quando se encontra esse balanço, você consegue fazer com que muitas organizações tenham uma receita de pelo menos 50% vinda de indivíduos. Essa receita de indivíduos deve buscar que uma boa parte, a maioria dela, seja de doadores recorrentes. Não é assim, há pessoas que fazem doações únicas, mas devem buscar que isso aconteça. E a outra parte já vem das fontes tradicionais, das empresas que me doam, dos governos que me apoiam, da recuperação internacional, etc. Mas você tem que buscar como uma meta de longo prazo que sua captação de recursos venha, pelo menos 50% dessas receitas, tá bom. Então, bem, quando isso não acontece, vêm as grandes crises como as reformas tributárias, os cortes dos governos, as crises econômicas como a do Covid, a recessão na qual estamos entrando, fala-se de uma recessão e se você não tiver, pode ser que sua organização desapareça por manter uma estratégia de indivíduos. Então, o que vai garantir que sua organização sobreviva a longo prazo? Que você faça isso do desenvolvimento e lembre-se que o que vai fazer você ser bem-sucedido ou não é a sua atitude, sua capacidade de empreender, seu espírito empreendedor. Se não existe espírito empreendedor, você não vai conseguir que sua organização se desenvolva como deve ser. Então, é muito importante que você tenha isso em mente. Você tem a mentalidade ou a atitude para que sua organização triunfe ou vai ser sua culpa se a organização fracassar? Por que que é sua culpa? Porque te faltou energia, te faltou esforço, te faltou iniciativa, te falta constância. Ou seja, realmente no espírito dos captadores de recursos está o segredo para que isso funcione. As empresas como a nossa, o que fazemos é te dar a tecnologia, a metodologia, a orientação e até mesmo o apoio moral para que de alguma forma isso aconteça. Sem tecnologia você não consegue fazer isso. Você já tem a tecnologia, já tem uma licença, mas se você não colocar o esforço necessário nessa tecnologia, também não vai acontecer. E eu faço muita ênfase nisso porque as organizações que mais brilham, brilham por suas operações que falham e não se desenvolvem, falham e não se desenvolvem por causa disso. Então, isso é importante
Então, bem, se você tivesse um espelho e olhasse para frente, você tem que escolher qual versão de você mesmo você quer. A versão do front racer que vai fazer sua organização triunfar, 2010, ou a versão do fundraiser que por falta de visão, falta de recursos, falta de peso, falta de tempo, falta de resiliência, faz com que eu fique nessa situação. Você tem que escolher quantas das versões você quer e é importante que você faça isso. Então, para finalizar esta primeira sessão, quero enfatizar que isso realmente funciona. Um dos temas que muitas vezes me dizem é que isso não funciona muito, que isso só funciona para poucos, que só a Unicef consegue com isso, mas não é verdade. Há muitas organizações que conseguem e conseguem muito bem. Então, é muito importante que isso seja levado em conta. Ok? Então, vamos trabalhar os casos a seguir. A ideia é que falemos um pouco sobre alguns exemplos que realmente funcionam e nas próximas sessões entraremos na prática para ver como o fundraising se desenvolve. Para mim, era muito importante deixar claro que há alguns pré-requisitos, onde o pré-requisito principal é você como fundraiser, a determinação que você coloca, que você seja um empreendedor social. E bom, que vão alguns exemplos. Então, por exemplo, organizações como a Unicef, sistematicamente em todos os países, lá são bem-sucedidas, né? São organizações que conseguem trazer resultados. Não é porque seja a Unicef, nem porque sua marca é forte, nem porque trabalham com crianças, que é o que eu ouço, é porque a nível de implementação de fundraising, eles fazem muito esforço e fazem isso bem feito. Há organizações como o Greenpeace, por exemplo, que são muito boas. Por que que eu coloco este exemplo? Pois porque, de certa forma, a maneira como o Greenpeace faz fundraising, nisso não tem nada a ver, são muito diferentes. Aqui há um processo ativo muito importante. Mas consegue ser muito bem sucedido e consegue ser muito bem sucedido porque, na verdade, não se trata apenas de esportes, mas realmente há pessoas por trás que fazem um grande esforço para que isso seja bem sucedido. Organizar-se com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, esta é uma organização interessante porque é muito bem sucedida, mas não em todos os países. Em alguns países faz fundraising onde não vai muito bem, em algum momento não começou, mas de qualquer forma é um exemplo de uma organização que realmente consegue, por assim dizer, obter seus resultados. Agora existem organizações locais mais pequenas. Alguns clientes de Afros, não todos, que estão a alcançar resultados muito interessantes. O caso do Banco de Alimentos da Colômbia é de uma organização que há 2 anos talvez não tivesse uma base de fundação sólida, isso não se desenvolvia. Processo muito maduro que faz com que muitas organizações cheguem, de certa forma, é uma organização que podemos considerar como bem-sucedida. Esta é uma organização super pequena, é gerida por 2 pessoas, se chama Alimentar, é uma organização linda em Cartagena, uma das mais bonitas que eu já vi, com 2 empreendedores sociais incríveis. Esta organização consegue resultados incríveis através de muito empreendedorismo social, muito esforço, buscando alianças, buscando visibilidade, buscando influenciadores e conseguiu construir uma base de doações recorrentes incrível que, de certa forma, é um exemplo de quem agora é grande para ser bem-sucedido. Organizações como esta são organizações humanitárias que trabalham em muitas áreas, novamente promovem o trabalho humanitário através da Igreja Católica. Olha, não posso dar números, mas, bem, os números são públicos, vocês podem procurar, mas, de certa forma, a quantidade de dinheiro que conseguem é impressionante porque fizeram um grande esforço para se posicionar como marca, posicionar seu trabalho, posicionar seus esforços, posicionar suas causas, e realmente a quantidade de dinheiro que conseguem é incrível. Esta é uma relação também super bonita na Colômbia. Eles foram muito consistentes, começaram muito pequenos, mas hoje em dia têm um trabalho muito interessante avançado, desde organizações de nicho. Esta é uma organização de nicho que pede a um público cujo interesse é, de fato, os temas religiosos e consegue arrecadar muito dinheiro também. Esta é uma organização super linda que a Messia da Colômbia, digamos que a mencionei, porque no início dessa organização houve um processo de empreendedorismo muito forte que, junto com artistas e canais de televisão, conseguiu resultados excepcionais em termos de arrecadação de fundos. E se alguém se propõe e consegue coisas assim, a gente tem que se propor isso, é o ponto mais importante. E bom, isso é como a primeira sessão, eu paro por aqui. Agradeço muito pelo tempo de vocês. Já passaremos para o segundo capítulo. Em breve estaremos com vocês. Muito obrigado por assistirem. E, bom, vocês sabem que o objetivo dessas sessões é ajudar vocês a se treinarem no processo de fundraising. O mais importante para mim é que vocês acreditem que isso funciona e que entendam que depende do processo de vocês. Um abraço. Obrigado.